Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus. É um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, participando do culto de ensino da Palavra de Deus. Eu quero parabenizar você que está aqui conosco, que é você que vai ter acesso também através do nosso canal no YouTube. Desde já, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a acionar o sininho para ser comunicado de novas postagens, deixar o seu like, fazer seus comentários e compartilhar essa e outras mensagens que se encontram no nosso canal à sua disposição para estudar a Palavra de Deus. E eu gostaria de pedir a você, já para abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 27, nós vamos ler os versículos 33 a 51. Diz assim o texto sagrado: Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se. Desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: Sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa é uma das cenas mais impactantes da história de Jesus nesse mundo. É interessante porque essa cena em especial, ela já foi motivo de peças teatrais, de filmes, durante o período da Páscoa e em outros momentos. Terminada a trama da prisão de Jesus, e todos nós conhecemos como Jesus foi preso, como ele foi falsamente acusado, como foi levado a um julgamento temerário, mas ao final foi condenado à crucificação. A crucificação era a mais cruel forma de execução conhecida naqueles dias. Era uma herança inventada pelos persas e que foi trazido e adotado pelos romanos. O Império Romano aplicava essa condenação aos criminosos de alta periculosidade, bem como aos escravos foragidos recapturados, e também aqueles que se levantassem, se rebelassem contra a autoridade romana, ameaçando a segurança do poder público. Legalmente, cidadãos romanos não poderiam ser punidos com a crucificação, somente os outros povos. E Jesus foi crucificado fora da cidade, no lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, ou simplesmente, como em algumas versões, Calvário. Deram a Jesus vinho com fel para beber, lá no versículo 34. Isso talvez seja uma referência do Salmo 69, versículo 21, onde aquele que sofre espera em vão misericórdia, mas recebe fel e vinagre no alimento. E a Bíblia diz que Jesus recusou-se a bebê-lo. Os agentes da crucificação, aqueles que estavam ali cuidando daquele momento em que Jesus seria colocado no madeiro, seria erguido na cruz,
Eles repartiram as vestes de Jesus como um despojo. E eles não apenas estavam ali para observar toda aquela cena, mas também para garantir a segurança, impedir que alguém pudesse intervir para libertar Jesus. A morte na cruz, ela ocorria lentamente. E se um crucificado não tivesse morrido até o final do dia, as suas pernas eram quebradas. Com isso, garantiria que aquele preso não fugisse, não fosse tirado da cruz, e ao mesmo tempo levava a uma morte mais rápida. No caso de Jesus também, foi afixado no madeiro acima da sua cabeça, o motivo pelo qual ele estava sendo condenado. Em geral, aquelas placas identificavam o motivo da condenação daquele crucificado. E em Jesus a placa dizia: este é Jesus, o rei dos judeus. Roma jamais aceitaria um outro líder, um outro rei, um outro imperador que não César. E por conta disso, Jesus estava sendo morto, julgado pelo Império Romano, mas condenado pelo seu próprio povo. Queridos, o cúmulo do escárnio contra Jesus se dá exatamente porque Jesus, ele sofre toda a humilhação, desde o momento em que ele é condenado, e que ele faz aquela via crucis sendo humilhado, insultado, até chegar ao Calvário. Agora, pendurado na cruz, Jesus sofre o escárnio social. As pessoas que estavam ali zombam dele, as pessoas que estavam ali, talvez até algumas que se beneficiaram de curas por ele realizada, talvez alguns que se alimentaram dos peixes e pães que ele multiplicara, talvez alguns que estivessem ali tenham ficado admirados pelos ensinos que ele havia ministrado. Mas naquele momento, o que a gente via era o escárnio social. Mas não apenas o povão zombava de Cristo na cruz. A elite religiosa, também os sacerdotes, os fariseus, zombavam de Jesus. O fato de ser crucificado entre dois malfeitores sinaliza que Jesus fora considerado um malfeitor maior que os outros. No momento em que Jesus morreu na cruz, Deus nos deu uma das lições mais objetivas, mais dramáticas da Bíblia. Quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E como nós estamos estudando ao longo do mês de abril acerca da Páscoa, precisamos entender qual a relação da Páscoa com esse momento, com essa cena de o véu do templo rasgar-se de alto a baixo. É interessante porque tanto Mateus, como Marcos, como Lucas, eles mencionam esse fato. Daí a sua importância para a nossa vida. Você poderia perguntar: e qual o significado do véu do templo rasgar-se de alto a baixo? E nós queremos nessa noite considerar 3 respostas que nos vão orientar, que nos vão mostrar o porquê da importância desse momento. O primeiro significado é que o véu rasgado, ele significa que uma barreira foi removida. Diferentemente de outras grandes construções do passado, vocês sabem que existem construções que se tornaram até mesmo algo que nos nossos dias, ainda hoje, são reportadas como maravilhas do mundo antigo. Por exemplo, a gente tem as pirâmides do Egito, né? O tempo e a quantidade de pessoas que foram usadas para levantar aquelas pirâmides. Nós temos também, né, os jardins da Babilônia, os jardins suspensos da Babilônia. E o templo de Jerusalém também era considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Porém, queridos, a gente vê que todas as grandes construções, quer fossem construções que beneficiassem autoridades, beneficiassem religiosos, beneficiassem o povo, as pessoas tinham acesso. Os jardins da Babilônia era onde os imperadores da Babilônia faziam as suas grandes festas, as suas grandes celebrações, recebiam, né, o povo, aqueles que seriam convidados para aquelas festas. As pirâmides do Egito eram um lugar de sepultamento,
O povo se dirigia àquele local, né, diante do féretro de um faraó. Todos tinham acesso. Mas, quando a gente vai ao templo em Jerusalém, é bem diferente. O templo era uma construção com muitas restrições de acesso. Tudo no templo de Jerusalém lembrava as pessoas de se manterem afastadas. Havia pátios reservados para as mulheres e gentios. Havia um limite para que as pessoas se aproximassem. Havia um altar de bronze que levava aonde eram apresentados os sacrifícios. Ali naquele local deveria ser feito pelo sacerdote, pelos levitas. Haviam degraus que levavam ao templo. E dentro do templo havia duas salas principais, aonde estavam colocados objetos sagrados para o povo de Israel. Mas só quem tinha acesso a essas duas salas eram os sacerdotes. Havia o lugar santo e o lugar santíssimo, também conhecido como Santo dos Santos. No lugar santo, somente os sacerdotes podiam entrar naquele lugar. Ninguém podia simplesmente ir ali e ficar ao léu, sem ter o que fazer. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui na igreja. Qualquer pessoa sobe aqui ao púlpito, não há nenhum problema. Mas naqueles dias, o lugar santo, somente o sacerdote podia adentrá-lo. E ele teria que fazer isso com objetividade. Ele não podia ir lá para ficar observando as coisas que estavam ali colocadas. Não. Ele ia ali para cultuar a Deus. E terminado o seu tempo de celebração, ele de lá saía. O sacerdote, ele vinha com um objetivo. Mas havia um lugar mais sagrado do que o lugar santo. Era o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar. Ali era o centro do culto judaico. Era ali aonde a arca estava colocada. E se você, por exemplo, for lá no livro de Levítico, capítulo 16, você vai encontrar alguns detalhes. E nós resumimos esses detalhes. Primeiro, apenas um homem podia entrar no lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote. Não era qualquer sacerdote. Era aquele que tinha autoridade sobre os demais sacerdotes. Ele só podia entrar no lugar santíssimo um dia por ano. Apenas uma vez ao ano é que aquele sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, que era exatamente no dia da expiação. Ele devia usar vestes especiais. Ele não podia entrar de qualquer jeito. Deus havia mostrado qual era a indumentária do sacerdote para que ele pudesse entrar naquele lugar. Ali deveria ser aspergido o sangue sobre o propiciatório de ouro, que era a tampa da arca da aliança. E ali então continha uma cópia dos 10 mandamentos. Ali estava a vara usada por Moisés. Se qualquer outra pessoa, além do sumo sacerdote, entrasse no lugar santíssimo, seria morto. Se o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos, mais de uma vez, ele seria morto. Somente no dia da expiação é que o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. E ele precisava entrar ali com o sangue de um cordeiro que havia sido morto. Mas não qualquer cordeiro. Um cordeiro sem mancha. Um cordeiro sem nenhuma doença. Tudo naquele sistema girava em torno da seguinte palavra: fique longe, não se aproxime. Diferentemente das outras construções dos outros povos, no caso do templo em Jerusalém, o objetivo era você não se aproximar. Porque ali estava simbolicamente a presença de um Deus santíssimo. E o povo era um povo pecador. E jamais poderia se apresentar diante de Deus. Era como se o templo fosse um grande obstáculo, garantindo que ninguém pudesse entrar na presença de Deus sem ser convidado. Além disso, Deus ordenou que um véu, uma cortina grossa, fosse pendurada entre o lugar santo e o santíssimo. Quando pensamos em uma cortina, em um véu, imaginamos algo como as cortinas da nossa sala de estar. A cortina do templo não era nada disso. Lá em Êxodo, capítulo 26, verso 31, é descrita como uma cortina de linho fino, trançado, e fios de lã azul,
púrpura e carmesim, com querubins trabalhados por um artesão habilidoso. Alguns escritores judeus dizem que ela tinha 18 metros de comprimento e 6 metros de largura. Daí vocês veem a magnitude daquela cortina, daquele véu. Quando a gente escuta a declaração que o véu foi rasgado de alto a baixo, a gente pensa um véu fininho, fácil de ser rasgado. Tal cortina jamais poderia ser rasgada por mãos de homens. Só Deus poderia rasgar uma cortina como aquela. É por isso que Mateus nos diz que a cortina foi rasgada de alto a baixo, significando que Deus havia feito o que só Ele poderia fazer. Quando Jesus morreu, aquela pesada cortina, aquele véu, se rasgou ao meio, removendo a barreira entre o homem comum e Deus. Aquilo que era impedimento de entrar no Santíssimo, aquilo que só acontecia através da pessoa do sumo sacerdote, aquilo que só realizava-se uma vez ao ano, agora havia liberdade para que todo homem, toda mulher tivesse acesso à presença de Deus. Porque o véu foi rasgado. Você e eu podemos nos aproximar de Deus a qualquer momento. Podemos comungar com Deus segundo a sua vontade. Todos nós, queridos, temos acesso agora ao sumo sacerdote, que é Cristo. Porque o nosso sumo sacerdote, por meio da sua vida, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, removeu a maldição da morte e da barreira do pecado. O pecado impedia que os homens se aproximassem do Santíssimo. O pecado impedia que os homens se aproximassem de Deus. Mas o Senhor Jesus levou sobre si os meus e os teus pecados. E hoje nós podemos nos apresentar diante de Deus. Hoje a barreira que impedia o acesso a Deus foi removida. Você pode se apresentar diante do Todo-Poderoso. Você tem liberdade. Você não precisa de um sacerdote humano para apresentar as suas necessidades a Deus. Você, no secreto do teu quarto, você dobra o seu joelho e apresenta a sua necessidade a Deus. Você tem liberdade para se apresentar ao Senhor. Mas há também algo que diz respeito a esse significado. É que o véu foi rasgado, porque ele significa que um caminho foi aberto. Lá em Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20 diz que, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Nós temos, queridos, significa privilégio. Não são as pessoas lá fora que têm esse privilégio. É você e eu. Nós temos essa plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Isso é um privilégio que o Senhor deu à sua igreja. E às vezes nós não entendemos a vantagem, o privilégio de poder estar na presença de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19 diz que temos o direito de entrar diretamente na presença de Deus. Talvez você já tenha se imaginado, por exemplo, numa audiência com uma grande autoridade, ou numa reunião com um empresário de renome, ou mesmo participando de um evento com um artista de grande popularidade. Certamente haveria todo um cerimonial para organizar a sua visita. Cuidados com a segurança. As pessoas talvez fossem revistadas para evitar qualquer problema. O vestuário não poderia ser qualquer. Talvez, dependendo do ambiente, fosse uma roupa mais social, mais sofisticada. Havia detalhes que iriam acompanhar aquele encontro de tamanha relevância. E claro, seria um privilégio você ter um encontro desses. Quer seja com autoridade, quer seja com um grande artista, quer seja com um grande empresário. Mas, queridos, aos olhos de Deus, nós temos a garantia pelo sangue de Jesus de entrar na sala do trono do céu. Essa é a maior garantia, é o maior privilégio que qualquer homem ou mulher pode ter. É por isso que Hebreus, no capítulo 10, verso 20, ele diz que Jesus abriu um caminho para nós através do véu.
O véu foi rasgado. E foi Jesus que o adentrou. Com a sua morte na cruz, ele derrubou o muro que se interpunha entre Deus e nós. E esse muro tem um nome: pecado. O pecado nos separava, o pecado impedia a nossa comunhão com Deus, o pecado nos afastava de Deus, mas Jesus rompeu o pecado. Agora, nós podemos ir diretamente a Deus a qualquer momento, desde que façamos isso em nome de Jesus. Nós não fazemos isso em nome de qualquer outra pessoa. E olha que nós temos pessoas de grande importância na história humana, pessoas que fizeram coisas boas, pessoas que ajudaram os necessitados, pessoas até mesmo que deram a sua vida pela causa do Evangelho. Porém, ninguém nesse mundo tem um nome como o nome de Jesus. Não há como alegar a segurança de estar na presença de Deus, se não for através do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o único fundamento de admissão à presença do Senhor Jesus. Comparado ao antigo sistema do Velho Testamento, que mantinha os homens afastados, distantes, isso agora nos mostra, nos revela um novo caminho. É por isso que o próprio Jesus diz que Ele é o caminho. Como Jesus ressuscitou dos mortos, esse é um caminho vivo. Somos, queridos amigos pessoais, do próprio Filho de Deus. Somos membros da própria família de Deus. Somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui apenas peregrinando. Aqui nós só temos alguns anos de existência, mas nós temos a eternidade pela frente. Essa segurança quem nos dá é o Senhor Jesus. É essa segurança. E isso, queridos, nos dá posição, vantagem, privilégio. E essa posição é dada a cada filho de Deus, comprado com o sangue do Cordeiro de Deus. Não é somente para mim. Essa é uma dádiva de Deus para aqueles que confiam em seu Filho. Não é apenas para uma elite religiosa, pastores, presbíteros, diáconos. É para todo aquele que confessou a Jesus como Senhor e Salvador. Não é apenas para aqueles que são teólogos, estudantes das Escrituras, mas é todos aqueles que se curvam diante do Senhor, Deus dos exércitos. Não é somente para mim. Essa é uma dádiva de Deus para todos aqueles que confiam em Jesus. Temos o privilégio de uma audiência com o próprio Deus. O caminho foi aberto. O caminho estava fechado. Havia um impedimento. É como que uma rua sem saída. Mas Jesus rompeu todo o impedimento. É por isso que a qualquer hora, em qualquer lugar, sempre que quisermos, nós podemos estar na presença de Deus. Infelizmente, mesmo diante de tudo isso, quantas vezes deixamos de buscar a presença de Deus para buscar coisas que não nos edificam? Talvez você vai encontrar na internet uma lista, ou várias listas, das pessoas mais influentes da sociedade, daquelas mais ricas, daquelas mais poderosas do mundo. E eu confesso que as pessoas daquela lista, ou nessas listas, tem vantagens de um ponto de vista terreno, que eu pessoalmente nunca terei. Dizem que se a gente não chegar ao primeiro milhão até os 40 anos, não tem jeito. O único milhão que chega para mim é aquele que eu como cozido, né? Não tem outro milhão. Então, eu não tenho essa expectativa mais de ser um homem rico. Poderoso, muito menos, né? Tem 3 mulheres lá em casa. E acho que influente, meu canal no YouTube, olha, comparado com de outros aí, ó, é uma areiazinha. Queridos, a posição social, ela tem seus privilégios. Quando essas pessoas poderosas, ricas, influentes, falam, todos ouvem, todos querem saber o que é que aquela pessoa está falando. Eles podem ir aonde certamente eu não posso ir. Eles têm acesso ao melhor que esse mundo pode oferecer. Viagens internacionais, carros luxuosos, os melhores lugares nos melhores restaurantes e muito mais. Cada palavra deles é citada na imprensa. É assim que o mundo funciona. O mundo está com os seus holofotes em cima dessas pessoas. Porém,
Através do sangue de Jesus, o caminho foi aberto. E nós agora temos acesso instantâneo ao trono de Deus. E esse acesso não é dado por riqueza. Esse acesso não é dado por quantidade de seguidores. Esse acesso não é dado pelo dinheiro na nossa conta. Esse acesso é dado através do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso significa que eu posso ir a qualquer hora, em qualquer lugar, quantas vezes eu quiser, por qualquer motivo, à presença do Senhor. É uma dor de dente, Senhor, tem misericórdia. É um problema, Senhor, olha, está difícil eu honrar meus compromissos. É um problema com o filho, Jesus, tem misericórdia do meu filho, do meu pai. Nós podemos apresentar as nossas necessidades a Deus. Nós podemos interceder uns pelos outros, a qualquer momento. O nosso Pai Celestial nunca nos rejeitará. E é maravilhoso, queridos, ter esse tipo de acesso. Eu sei que às vezes nós ficamos deslumbrados como as pessoas têm acesso a tantas riquezas nesse mundo. Mas, amados, tudo isso é passageiro. O túmulo é a última parada. A nossa perspectiva é sabermos que fechamos os olhos aqui e os abrimos na glória, na presença do nosso Deus. Temos direitos maiores do que aqueles que o mundo considera pessoas muito importantes. Eles podem até ser importantes para esse mundo, mas não são importantes para a eternidade. Seus nomes podem até ficar nos umbrais da história humana, mas no livro da vida está o seu e o meu nome. Eles podem receber dicas privilegiadas, ingressos para os melhores espetáculos ou jogos, mas nós temos um passe livre de acesso total à sala do trono do Rei do Universo. Mas há um terceiro motivo pelo qual o véu foi rasgado, porque significa que uma esperança foi confirmada. Não foi apenas uma barreira que foi removida, não foi apenas um caminho que foi aberto, mas o rasgado véu significa que a nossa esperança da vida eterna foi confirmada pelo próprio Deus. Essa esperança foi confirmada pelo Senhor, aquela promessa foi garantida pelo Senhor. É por isso que lá em Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20, a palavra do Senhor diz: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu onde Jesus nos precedeu. Entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, esses versos aqui de Hebreus declaram a linguagem simples, que temos uma âncora para a nossa alma, que não pode ser movida. Podem vir as tempestades mais rigorosas, podem vir as maiores lutas, mas você está ancorada no Senhor Jesus. A âncora mantém a embarcação no lugar quando as tempestades chegam. Uma âncora que se segura apenas em tempo bom não seria de muita utilidade. Eu sei que nós gostamos de tempos de tranquilidade, de momentos de bonança, mas queridos, nós somos provados quando as lutas vêm em nosso encalço, quando nós passamos por momento de dificuldade, aí que nós somos burilados diante de Deus, aí que nós somos aperfeiçoados. Uma âncora prova seu valor quando o mar e o vento ameaçam mover o navio para fora do porto. É quando você se sente atraído pelo mundo e diz não. É quando você se sente tentado por aquilo que o diabo lhe oferece e você diz não. É quando você tem os teus olhos colocados tão somente no Senhor Jesus. Para manter o navio no lugar, a âncora precisa estar firmemente ancorada no fundo do oceano. Se a âncora estiver na areia, ela não manterá o navio no lugar. É por isso que lá em Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20, diz que a nossa âncora é firme porque está ancorada atrás da cortina, está ancorada no Santo dos Santos, ou seja, na própria presença de Deus. Não é mérito seu, não é mérito meu, é o cuidado de Deus com a nossa vida.
temos uma âncora inabalável, o Senhor Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote que abriu o caminho para a presença de Deus. Ele é o primeiro a ressuscitar, a ter uma nova vida na presença do Pai. E nós um dia também, se aqui já tivermos descansado no Senhor, também ressuscitaremos para a nova vida na presença do nosso Deus. Porque Jesus, amados, não pode ser abalado. E nós também não podemos ser abalados. A minha esperança se baseia em nada menos que no sangue e na justiça de Jesus. Eu não ouso confiar na mais poderosa, na mais bela, na mais rica coisa que esse mundo possa oferecer. Mas eu me apoio inteiramente no nome de Jesus. Se a minha confiança estiver nas coisas desse mundo, queridos, eu sou o mais miserável dos homens. Se a minha esperança estiver num partido político, se a minha esperança estiver num empresário, se a minha esperança estiver naquilo que o mundo possa me oferecer, nada se aproveitará. Quando a escuridão parece esconder seu rosto, eu descanso em sua graça imutável. Em cada vendaval forte e tempestuoso, a minha âncora se mantém presa ao véu, em Cristo, a rocha sólida. Eu me firmo, todo o resto é tão somente areia movediça. Essa, queridos, é uma boa notícia para todos os que lutam contra a sensação de sua própria fraqueza e fracasso. Talvez você diga assim: pastor, eu me sinto tão fraco, eu me sinto tão pequeno. Muitos cristãos, amados, se sentem como o homem que é relatado lá em Marcos, capítulo 9, 24, que exclamou: eu creio, ajude-me na minha incredulidade. No fundo, nós cremos também. Sabemos que Jesus é o nosso Senhor e o amamos, por mais imperfeito que seja o nosso amor. Mas quando nos olhamos no espelho, quando olhamos e vemos os nossos pecados, pecados esses que se levantam para nos condenar, pecados que nos trazem vergonha diante de promessas que foram quebradas, de palavras duras, grosseiras que foram proferidas, de atos cruéis, de como falhamos com aqueles que confiaram em nós. E aí a lista é grande: traições, vícios, mentiras, murmuração, tantas coisas poderiam ser elencadas para nos condenar. Porém, queridos, enquanto a nossa fé em Cristo depender de nós, vamos estar em apuros. Se a sua fé depender só de você, vai ser um fracasso total. Mas se a nossa fé depende de Jesus, então temos uma esperança que nem a nossa vergonha pode apagar. Se Cristo é a âncora da nossa alma, então podemos descansar em paz, porque a nossa âncora pode resistir a qualquer tempestade, mesmo as tempestades de uma consciência culpada. E esteja certo que o inimigo vai procurar te acusar, vai procurar trazer coisas do teu passado e dizer que você é um fraco, é um mentiroso, é um pecador inveterado. E aí você vai poder dizer: sim, sou um pecador, não inveterado, mas eu sou um pecador regenerado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Essa é a esperança que foi confirmada. O pastor James Stewart pregou sobre esse tema, e ele contou a história de um velho crente escocês, que foi à igreja um dia, sentindo-se deprimido por causa dos seus pecados. E aí era um culto de ceia, e quando o diácono passou com o pão e o vinho, ele se recusou a participar dos elementos, porque ele se considerava indigno, um pecador. Então ele viu próximo a ele uma jovem na congregação, que também se recusou a participar, e aquela jovem começou a chorar. O pastor Stuart conta o que aconteceu em seguida. As lágrimas dela trouxeram aquele homem de volta à verdade do evangelho que ele mesmo precisava recordar. E num sussurro que podia ser ouvido por toda a igreja, ele foi até aquela moça e disse: pegue o pão, pegue o vinho, é para pecadores. E ele próprio comeu. Queridos, quando nós, arrependidos dos nossos pecados, quando nós, quebrantados e contritos, nos achegamos à presença de Deus, Deus recebe a nossa oferta. Deus acolhe a forma como nós o adoramos, quando nós fazemos isso de coração.
Esse é o significado mais profundo do rasgar do véu. A lei que nos condenava chegou ao fim, tendo sido morta na morte de Jesus. Quando Jesus morreu, a antiga lei morreu com ele. Portanto, agora, não há condenação para aqueles que creem em Jesus. O caminho para o céu está aberto a qualquer pessoa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Basta tão somente confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. É possível que você sinta hoje um peso tão grande de pecado que se pergunte: Jesus me receberia? Jesus me perdoaria? Talvez você pense que seus pecados são grandes demais, suas transgressões são tantas que nem mesmo Jesus poderia ajudá-lo. Muitas pessoas se sentem assim, e na verdade todos nós nos sentiríamos dessa forma, se tivéssemos uma visão clara de quão pobres realmente somos. Se nós entendêssemos o peso do pecado, nós perceberíamos, queridos, o quanto Deus é santo e como nós somos miseráveis. Mas há uma mensagem para você vinda do céu, há uma mensagem do véu rasgado do templo. Não tenha medo, não deixe que seus pecados o afastem da porta que Deus abriu. O pastor John Charles Riley, mais conhecido como J.C. Riley, resumiu o verdadeiro significado do véu rasgado na seguinte frase. Ele disse: nossos pecados podem ser muitos e grandes, mas o pagamento foi feito pelo nosso grande substituto, supera todos os nossos pecados. Aquilo que o nosso substituto, aquilo que Jesus fez, supera tudo aquilo que nós cometemos. Você crê nisso? Então venha e veja você mesmo. Venha e veja. Venha a Jesus e veja quão grande é a sua misericórdia. Amados, a cruz revela o grande coração de Deus. E esse coração está repleto de amor. Quando Jesus morreu, o Pai pregou um sermão sem palavras, ao rasgar o véu de cima a baixo. Foi a maneira de Deus dizer para você: você é bem-vindo à minha presença. Você é bem-vindo à minha família. Nada poderá afastá-lo de mim, porque você foi alcançado pelo sangue precioso do meu filho. Podemos ser grandes pecadores, e eu sou, mas Jesus é um Salvador muito maior. Por isso, amados, não devemos temer, mas confiar nele. Em Jesus, somos aceitáveis a Deus. Essa é a mensagem da Páscoa. Não é a mensagem do coelho de chocolate. Não é a mensagem do ovo de chocolate. É a mensagem do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte e a ressurreição de Jesus nos dão acesso à própria presença de Deus. Não estamos mais separados dele. Todos os outros eventos da Páscoa são verdadeiramente surpreendentes. Tanto aquele momento em que Jesus lava os pés dos discípulos, aquele momento em que o vaso de alabastro é quebrado sobre a sua cabeça. Esse momento é um momento tão importante, porque nos dá uma imagem magnífica dos resultados dos outros eventos da Páscoa por meio de Jesus. Nós não estamos separados de Deus, nós somos aceitos por Ele e podemos ir diretamente à sua presença em oração e comunhão. Ao contemplar o significado da Páscoa, aceite o convite de Deus para entrar em sua presença. Ele rasgou o véu, sinalizando a você que você está livre para ir até a presença de Deus. A grande pergunta nessa noite é: o que nos tem impedido de irmos à presença do Senhor? No Velho Testamento, apenas uma pessoa poderia entrar no Santíssimo. Hoje, todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Mas o que está nos impedindo de nos aproximar dele? É o pecado? É o medo? A preguiça? É a conformação com esse mundo? Talvez você precise ir a ele nessa noite pela primeira vez para obter a salvação. Ou talvez o evento do véu rasgado marque na sua vida uma mudança no relacionamento de Deus com você.
Até porque o homem antes só podia se aproximar de Deus por meio de sacrifícios de animais. Mas quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado. Ele se colocou como cordeiro perfeito para ser apresentado a Deus. O véu rasgado significa que o caminho para acessar Deus não é mais através de sacrifícios de animais. Mas agora, todos nós podemos ter um relacionamento pessoal com o nosso Criador. Esse véu foi rasgado. E isso simboliza algo poderoso, porque mostra a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Ele foi morto, mas ele ressuscitou. E a Bíblia diz que da mesma forma que um dia ele subiu, ele foi assunto, ele voltará. E ele voltará para buscar a sua noiva. O véu foi rasgado, de cima a baixo, para que eu e você possamos ter a segurança da promessa de Deus na nossa vida. Não nos afastemos da presença de Deus. Que nós possamos a cada momento nos aproximar dele diretamente. Esse é o chamado de Deus para celebrarmos a verdadeira Páscoa do Senhor.